Por favor, meu nome é Ângelo, sou o diretor do DEDAP, que é a secretaria, dentro da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. Eu sou Paula Hilda, eu sou psicóloga, trabalhei no Instituto Albert Goss, tenho uma clínica para pessoas com autismo e faço produção de conhecimento. eu queria apresentar uma outra pessoa também, por favor. A gente fala muito de vamos fazer para melhorar, vamos escrever isso, vamos escrever aquilo, escrevem projetos, que é assim, mas o projeto de vocês é continuidade. Não, gente, é um projeto de ampliação. Como que é um projeto de ampliação se vocês estão fazendo a mesma coisa, só que para outro público? Então a ideia, inclusive, é apresentar a Regina, ela vai poder se apresentar melhor, mas ela hoje é a pessoa responsável pela escrita dos projetos, né, do departamento, do Instituto, e ela veio com essa ideia de que, assim, para criar um projeto eu preciso conversar com as áreas. Né, área de esporte, dança, cultura, pesquisa. E se eu não tiver quem escreva, não é só escrever e inscrever, nem imputar o projeto lá. A ideia era que ela pudesse ter participado ontem, hoje, mas a demanda institucional é super pequena. Pastelaria de sexta abre, né? Faz um projeto e entrega na segunda. Pastelaria e pizzaria de vez em quando. E aí eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu sou a Regina, eu estou no Instituto há uns 5 anos. E a vida é muito surpreendente, muito grata, né? Muito generosa, eu quero dizer, eu sou muito grata, né? Porque eu venho da área de cultura, não sei se falei isso aqui ontem rapidamente, né? Eu sou atriz e de formação eu sou bacharel em comunicação visual. O que tem a ver, né? Nada, enfim, ou tudo, não sei. E aí, porque eu vim das cênicas, aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu acabei indo prestar serviço como atriz, manipulando bonecos com deficiência. E aí o que aconteceu? Eu tive que me capacitar na área, na área de deficiência, porque como eu falo com o boneco na mão, porque o boneco ele não representa, o boneco ele é, né? Eu sempre explico isso, porque então como é que o boneco que é cego, que tem PC, fala se ele não tem propriedade daquilo? Então eu tive que me capacitar. E aí o que aconteceu? Na área de projetos, como eu sou atriz, eu comecei a fazer os meus projetos, porque os atores a gente quer estar em cena, a gente não quer fazer o serviço sujo, né? E aí eu comecei a fazer isso para o meu trabalho. Então uma coisa meio que se uniu à outra, porque quando eu fui indicada para trabalhar no Instituto, eu já sabia um pouco de deficiência e já sabia um pouco de projeto, certo? Eu entrei lá como assistente, né, em 2013, e aí comecei a desenvolver essa coisa da elaboração dos projetos, né? E entender, claro, que como antes eu fazia tudo sozinha, o papel aceita o que eu quiser, né? Botar lá, tá certo? Mas não é bem assim. A demanda de um projeto, ele vem de vários lugares, ou de todos. Né? E aí eu não posso me dar ao luxo de pegar um papel e escrever assim o que eu acho que é legal. Né? Então eu acho, e aí acho que esse é o grande barato, inclusive, né? Conversar com o Luan, aí vem a Natália, tem essa demanda, a equipe da ponta traz demanda, né? A Marina traz demanda na parte dela, então aí tem que juntar isso tudo e colocar no papel. Né? Agora, para mim é uma grande oportunidade, né? Porque a equipe de projetos de elaboração é a equipe, então eu tenho a oportunidade de lidar com todas as partes, né? Inclusive a financeira, porque também está envolvida nisso. Então é isso, eu sou a Regina e faço isso, né? Sou muito grata por fazer isso, porque é um grande aprendizado, assim, o tempo todo. Faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado num lugar só. Então, assim, objetivamente, o interesse do Olga Costa seria ter capilaridade, né, na utilização desse índice de inclusão do Olga Costa. E o interesse do Ministério, na verdade agora da Secretaria Especial de Esporte, era desenvolver algumas ações para avaliação, para perceber os impactos dos nossos programas e projetos no Brasil todo. Mas poderia ser ou em Maringá ou em Belo Horizonte, poderia. Porque eventualmente estariam mais perto dos centros que fariam essa avaliação. Sim. Ou não. Estou perguntando, assim,
Bom, eu posso responder pelo PST, né? No caso do PST, não, porque o PST ele tende a aplicar mais em regiões que têm maior vulnerabilidade social, que a gente localiza. O IDH de Maringá, me desculpe falar, mas é muito alto. Maringá é uma cidade entre as 10 melhores hoje para se viver no país, em vários indicadores. Então nós não temos o PST em Maringá, entendeu? Então, e demanda um gasto financeiro, porque a gente vai ter que acessar regiões que realmente a gente encontre essa população que o instrumento procura avaliar. E é um instrumento, a gente não pode esquecer que é um instrumento com base para crianças com deficiências, né? Eu não sei se a gente vai poder generalizar para aplicar com todas as crianças. Nós vamos ter que fazer um levantamento dos núcleos que tem essas crianças para depois aplicar. Eu não sei quantas crianças por núcleo a gente conseguiria aplicar. Isso tudo, o João, posso chamar de João? Por favor. Normalmente sempre chama de professor. O professor João, professor de estatística, ele sabe que a gente tem que ter uma amostra apropriada para poder fazer um levantamento. O que é complicado ou não, por exemplo, Londrina tem um professor que estratificou a cidade inteira. Só que Londrina tem o mesmo problema que Maringá. Entendeu? Então assim, mas a vantagem para eu conseguir ter uma amostra representativa, quer dizer, como é que a gente faz uma projeção para intenção de votos para presidente? Os institutos chegam e falam assim, eu preciso de 2.000 pessoas. Como é que ele calcula esse intervalo? Ele fala assim, bom, ele estratifica a característica dos eleitores para daí conseguir construir uma amostra, e ele fala, não adianta ele ir na Praça da Sé entrevistar 2.000 pessoas ali. Na Praça da Sé ele vai entrevistar 2 na zona rural, na zona urbana. Ele consegue pegar pessoas dos diferentes locais de forma proporcional pelos critérios que ele estabelece. Quase que por conveniência, elas se ingressam no programa. Eu não saberia hoje te responder isso. Eu até peço desculpas, porque talvez... Não, então eu mando uma listagem de regiões, nós vamos escolher um dos programas, são 14, é um portfólio muito grande, a gente escolhe um dos programas para a gente fazer alguma coisa piloto, te manda a listagem de onde são, quais são, e quantos são os núcleos e quantos são os beneficiários nesse programa. Perfeito. Pensar numa amostra. Deixa eu... eu não sei se foi eu que perdi, mas não ficou claro para mim nesses 2 dias qual que é o interesse de vocês. O interesse de vocês é validar o instrumento, é testar o instrumento, quem aplicaria, isso não... Porque talvez, mesmo que parte dessas questões, na verdade, de respeito mais à administração, né? Mas talvez seja o momento de esclarecer isso. O processo de validação em si, né, a gente está fazendo em parceria com uma instituição chamada OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né? Eles têm acesso também a determinadas amostras, assim, de acordo com os projetos que eles supervisionam, e o nosso interesse, assim, é ampliar isso, assim, né? Então, se eles têm acesso a um número X, né, por meio do Ministério da Cidadania, talvez a gente consiga ampliar mais essa amostra. Para contribuir com essa validação. Para contribuir com essa validação. Então, vocês têm um determinado interesse num número grande. Também, sim. Também, grande, mas a gente também tem um outro interesse que é o seguinte, além de formar essa rede, nós percebemos nos últimos 2 meses visitando várias secretarias lá em Brasília que a maior lacuna de indicador é frente à inclusão. Nós desenvolvemos, estamos passando por um processo de validação e a gente gostaria de falar, olha, a gente tem algo que poderia interessar, mas que vocês pudessem contribuir com a gente. Né? Então, a gente sozinho não vai para lugar nenhum. Não. Então a ideia é essa troca de interesse no sentido de melhorar para as pessoas. Não, sim, mas a ideia então é aplicar, não é só para alunos, não é só para participantes deficientes. Não. É de uma maneira geral. E quem aplicaria? A segunda coisa que eu perguntei. Teria que ter um processo de capacitação, de formação desses profissionais, né? A gente, nem que seja por videoconferência, para a gente reduzir os custos, não precisar ir diretamente lá no local.
mas acho que a gente precisa alinhar as perspectivas. Aqueles 2 momentos de aplicação, né? Isso. Inicial depois de 12 meses. Existe um outro programa tá em vias de solicitação de recursos e tal, a gente tem outras possibilidades de obter esses recursos para que possa fazer essa capacitação, que é São Paulo ser o polo de capacitação dessas pessoas. Então ficariam 2 dias aqui, mas completamente em imersão, como esses 2 dias, mais uma parte mais teórica, outra parte prática, e depois as pessoas voltariam para suas cidades, para os seus locais, e a gente encaminharia técnicos nossos para acompanhar este primeiro momento. Né? Então a ideia é que seja aqui, mas também a gente faça em alguma cidade esse projeto piloto. Né? Então a ideia é que a gente consiga fazer por aqui. Caso a gente não consiga um recurso que seja de forma global para todo mundo, aí a gente pede que cada local consiga, como vocês fizeram dessa vez. Né? Mas aí trazer uma equipe que de fato faria a aplicação do instrumento. Essa aplicação tem que ser, primeiro, uma turma que ainda não iniciou as atividades ou pode ser uma turma que já está em andamento? Aí eu acho que a gente deveria rascunhar quais são as possibilidades e criar padrões. Né? Eu posso ter um grupo que tenha já começado e tem um grupo que vai começar. Inclusive depois a gente consegue apresentar, olha, o grupo que já tinha está nesse grau de desenvolvimento e essas necessidades. O grupo que não tinha, a gente está. Né? Então a ideia não existe nada fechado aqui. Só vou fazer no grupo que tenha pessoas dessa faixa etária, dessa atividade restrita. Não, a ideia é que a gente possa criar inclusive um protocolo e para entender também se o instrumento ele vai atender. É isso que eu ia perguntar. Agora, o instrumento ele seria adaptado para pessoas que não teriam deficiência ou é o mesmo instrumento? É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. A gente tenta, inclusive, fazer aquilo que na LBI está como desenho universal, né? Que é, vamos dizer, algo assim que não precisa de uma adaptação nem de algo específico, que simplesmente serve para diferentes contextos, inclusive da pessoa com deficiência, diversidade, seja como a gente for chamando. Né? E a Natália falou uma palavra essencial. Existe uma lacuna quando se fala de inclusão. Eu faço parte de um grupo de trabalho na Secretaria Municipal aqui em São Paulo sobre transtorno do espectro autista. Uma das grandes questões que estamos hoje nos debatendo é que, assim, existe uma portaria de um determinado projeto em tal lugar. Se ele está na Zona Sul, a Zona Norte teria que ter, não teria? Não tem. Então, o que é que faz? E outra coisa que eu acho que é de extrema importância e que acho que tem a ver com esse projeto, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de um instrumento super imperfeito, que é o recurso humano. Então, eu estou falando de mim. Então, a pessoa que está lá ministrando e treinando o Márcio, digamos assim, faz toda a diferença para o Márcio ser o Márcio que é hoje. O que isso interfere nessa lacuna que a Natália falou? O que falta para que a gente consiga minimamente ter uma união, que uma família com um filho autista que está na Zona Sul e tem o filho tratado lá, se ele tiver que mudar para a Zona Norte, seja do país, seja da cidade, que ele encontre o mesmo trabalho, né? Então eu acho que isso vem de encontro, assim, o que é que se tem feito em termos de inclusão, o que se faz é eficaz, o que se faz pode transformar a vida de uma pessoa de fato, a gente está fazendo isso para todo mundo de um igual, né? Então eu acho que assim, quando ela fala dessa lacuna, me toca profundamente, porque a gente não é nem uma lacuna que a gente tem um queijo suíço, tá? Então hoje a gente tem escolas da rede que funcionam e só. Então a gente não pode falar de inclusão de um modo geral. Então eu acho que se essas coisas caminharem, quando ele disse, né, a gente está falando de um processo de amadurecimento de 10 anos, eu estava lá no início, é maravilhoso ver isso, né? Se daqui 10 anos eu puder ver que não é mais um queijo suíço, que é né, que as coisas estão sendo costuradas e tudo mais, é maravilhoso. Eu espero estar aqui para poder ver isso também e aplaudir, mas acho que é um início, fico muito grata, né, de estar participando e ouvindo tudo isso, porque é necessário, assim. O mundo está cada vez mais diverso, a gente acabou de dizer, são
novos diagnósticos, novas pessoas, pensando de jeitos diferentes. Se a gente tratar todo mundo como menos, como prejuízo, como deficiente, eu não sei quantas pessoas vão restar na humanidade. Então a gente precisa tratar, né? De fato. A gente tem 2/3 com crianças com analfabetos motores. Entendeu? Eles têm déficit motor, tá? Então aí não é de deficiência, mas eles têm um déficit motor por falta de oportunidade no ambiente. E essas oportunidades, elas são arquitetônicas e são do ponto de vista legislativo hoje, legislativo. Por exemplo, hoje é obrigado toda a escola a ter acessibilidade, ou seja, você faz com que o carro entre dentro da escola. Tiraram-se os pátios onde as crianças brincaram, ou seja, hoje no intervalo, se uma criança se machuca, a escola é processada, entendeu? Ela está bem mais protegida, mas gera uma diminuição do espaço para a criança brincar e explorar o movimento. Tá? Até as nossas casas diziam antigamente que a criança brincava na rua. Hoje a criança não brinca na rua e não brinca em casa. Ela brinca no quarto com o computador. Então, o espaço, vejam bem como geopoliticamente ou legislativamente a gente está minimizando os espaços. E eu acredito muito assim que qualquer instrumento que venha a somar, eu acho que essa seria um primeiro momento, o instrumento deles, eles podem somar. Tem objetividade, tem validade, tem fidedignidade, que são critérios acadêmicos, porque também a gente não pode divulgar um resultado, olha, o Ministério está melhorando a vida de crianças com deficiência, e com um instrumento, qualquer acadêmico falar, o Ministério está mentindo. Então esse cuidado o Ministério tem que ter. Agora, para somar, eu acho importante, porque se o Ministério conseguir fazer um instrumento e provar para a sociedade, falar, olha, além de nós fazermos inserção social, inclusão social, nós estamos ainda promovendo avanço acadêmico, são áreas que se complementam. Então eu acho que pode ser feito um estudo piloto, fazer um levantamento de dados, e enfim, é lógico, insere em custo, né? Aí vai dar capacidade do nosso Ângelo aí gestionar frente às novas perspectivas políticas que nós temos. Então, eu sempre acho porque toda ideia, a lacuna, como eu te falei, né, a professora falou, tem uma filhinha com síndrome de Down, eu nem quis falar, eu sou um abnegado da área da adaptada, né, eu gostaria que tivesse e até numa palestra que a gente estava fazendo lá, o professor Alexandre Carricondo, que é da Federal de Pelotas, falou, vamos aplicar a percepção de competência para o Down. Falei, não, porque o Down merece um instrumento melhor. Esse instrumento não vai avaliar o Down. O Down não sabe dizer se ele tem amigos, se ele está bem na escola. Ele está bem. O Down está melhor que a gente, né? Sempre está melhor, a gente que tem os problemas. Professora, essa foi a ideia da gente criar esse instrumento, que ele não é assim, eu vou criar um instrumento para síndrome de Down, eu vou criar um instrumento para dentro do espectro, eu vou criar um instrumento para paralisia. Então, por isso que eu estou falando, se a gente conseguir aplicar o instrumento junto com os nossos, porque a gente vai estar lá nos mesmos locais, para aplicar um instrumento de 20, eu posso aplicar 2 de 40, né? Em vez de ficar 20 minutos, fica 40. Não dá para extrapolar muito, porque a criança tem um limite mas e daí compará-los, né? E vamos vendo, coletando informações e amadurecendo. Eu acho que a ciência é disso. Nunca a primeira versão é melhor, né? Nem a quinta, a gente está na quinta. Então. Qual que é a lógica da coleta? Sempre pode melhorar. Só para depois poderem planejar, né? Então, vamos supor que eu tenho que ir anotando as coisas aqui. Aí ela estaria observando, e quanto tempo ela gastaria para preencher a partir da experiência de vocês? Como é que é essa lógica? Geralmente em uma atividade assim de 1 hora de duração, né, você consegue fazer 5 avaliações. Eu pelo menos levava esse tempo. Então assim, 15 pessoas na atividade, em um dia você consegue cobrir aí 1/3. Desculpa, só o teu instrumento, quem avalia é o docente. Isso, o educador. Então é diferente do nosso. Então o nosso é a criança que se avalia. Então essa aí a gente teria que deixar com o docente lá do núcleo, né, o monitor, e ele vai ter que ter quanto tempo de interação com a criança é necessário que a criança esteja no núcleo, pelo menos eu não sei, aí a professora que é expert, quando que eu conheço a criança, né, para poder
porque ela tem que executar uma série de atividades. E tem que verificar se ela consegue executar aquelas atividades que são as esportivas, né? E dentro da esportiva, o professor tem que ter a capacidade de discernir, discriminar dentro daqueles escritores que você tem ali, se ele tem acesso, se o acesso é restrito, se o acesso, para poder quantificar. Eu penso que seria interessante a gente tem que qualificar os professores do núcleo. Eles que aí já é uma demanda maior, porque, por exemplo, inclusive, para aplicar o nosso instrumento, que é a avaliação da observação de aula, a gente está restrito à equipe pedagógica, porque para a gente não ter erro nessa coleta, porque essa coleta ela tem que ser bem... Então, eu tenho que olhar a criança e avaliar a mesma coisa que você olha, que não dá viés. Senão dá um viés de análise. Então, descentraliza eu quem é que faz a aplicação de vocês? São os profissionais que passam por essa formação e que inclusive escolheram os fatores que vão ser avaliados. Então a gente entra também naquela questão do fazer sentido para a pessoa, né? Seria até interessante, fiquei pensando, chegar numa média, né? Ver o quanto a pessoa, como ela se avalia e como o outro avalia ela, né? Assim, então acho que é um complemento mesmo, né? Porque de fato, né? Qual é o autoconhecimento que a gente pode ter de nós mesmos? Isso também tem um limite, né? Mas já a perspectiva que o outro tem sobre nós, aí eu acho que a gente chega numa média que está mais próxima da realidade. Assim. Eu entendi a questão do tempo. Oi, do tempo? Aquela coisa que eu perguntei, o tempo de aplicação, eu não entendi o que você falou. Em média, em 1 hora você avalia 5 pessoas. Ah, tá. Então 3 horas. 3 horas fazem 15. Hoje de manhã teve a palestra da escola, esqueci o nome dela, Juliana, né, que realmente me instigou bastante, me deixou bastante curioso. Aqui agora nós estamos discutindo sobre a perspectiva da criança, né? É possível trabalhar com aquela perspectiva que a... Não é só com criança. Não? Não, é porque a gente está falando que a maioria sim, mas dos programas... primeiro você falou pessoas com deficiência, né? Mas, no caso, o programa, esse instrumento pode ser aplicado para pessoas sem deficiência. Qualquer faixa etária sem deficiência. Os nossos programas, segundo tempo, por exemplo, vai de 6 a 17 anos, né? E o Vida Saudável para pessoas idosas. Nós, do programa Vida Saudável, por exemplo, não temos no nosso quadro de recursos humanos uma pessoa que tem esse olhar, por exemplo, que a Juliana colocou. Entendeu? Como você enxerga, como a gente trabalha com... Eu posso botar aspas daqui. Não é um trabalho assistencialista, só assistencialista, mas é muito próximo do assistencialismo. Entendeu? É muito próximo de dar tarefa, ou culturais, ou esportivas, para fazer. O olhar do psicólogo que ela colocou aqui, a gente não tem, entendeu? Do nosso programa. A maneira como... você está falando do teu pai, né? Entendeu? Esse olhar, eu acho que a gente não tem no programa. Como é que nós enxergamos o idoso lá? Está se suicidando? Como é que é? Como é que ela falou? Suicídio consciente. Consciente? Não, não foi consciente, não. Mascarado. Mascarado. É o suicídio mascarado, entendeu? As pessoas querem morrer, entendeu? E a gente não consegue, a gente nunca tinha pensado nisso. A pessoa chega num ponto que, pô, não aguento mais isso aqui, entendeu? E seria interessante pensar que a gente pode usar, por exemplo, um instrumento desse para chegar. Que diferença o programa Vida Saudável está fazendo na vida desse idoso? Ou não está fazendo diferença nenhuma, como falei antes. É só um programa de assistência livre, se dá tarefa para ocupar tempo. João, a Paula e o João sempre tiveram uma fala com a gente no Instituto, que é o seguinte: a gente avalia para quê? Por quê? Né? E a gente sempre vê o seguinte: a gente faz para conseguir corrigir rotas. Porque o programa pode ser muito bom, mas será que ele é muito bom para aquela população? Eu estou designando um programa, então, para idoso, que é só para idoso. Se uma criança aparecer lá, ela não pode participar. Qual é o objetivo, assim, específico de vocês nessa escola de ajudados? No caso, vocês estariam aplicando os nossos programas e projetos. Qual seria o objetivo mesmo? Sim, sobre essa lacuna em relação a que você tinha comentado.
Fora isso, teria um outro viés? Não. O viés final seria a política pública. Final. E acho que a autocorreção dos projetos, né? Logo, eu vou falar um pouquinho de quando eu iniciei isso. Eu estou falando de mais de 10 anos. O Wolff disse assim, eram uns 3 ou 4 pessoas no instituto, tá? Eram 20 atendidos. O Wolff disse assim, eu quero fazer isso aqui para o Brasil inteiro. Aí eu falei, para a gente fazer isso aqui para o Brasil inteiro, a gente precisa fazer isso muito bem feito, né? A gente precisa ter qualidade na equipe, a gente precisa ter uma série de coisas. E aí, eu fui fazer um curso sobre indicadores. Para que eles servem? Para que serve um indicador? Né? Basicamente, o indicador serve para correção de rota. Então, quando eu conto essa história de que aqui em São Paulo eu tenho um CAPS que atende autista lá no Capão Redondo, e se eu precisar do CAPS no Ipiranga não atende autista, eu estou falando disso. Se eu tenho um método que me avalia aquele tipo de atendimento, eu vou ter a certeza que o autista vai ser atendido no CAPS do Capão Redondo, do Ipiranga, da Vila Mariana, da Zona Leste e tudo mais. Por quê? Porque é um programa que faz aquilo e a gente precisa entender que aquela excelência precisa ser mantida para atender aquilo. Senão, qual é o sentido? Fazer por fazer, né? Então, e aí assim, ó, isso aqui está sendo feito. E por que a periodicidade? Porque as pessoas ligam o piloto automático e você sai da rota. A hora que você vê, você saiu da rota, você já não está mais fazendo aquilo que você começou a fazer, que era, você entrou na rotina. E aí vem o negócio, ó, sinal vermelho, gente, a gente não está fazendo do jeito que é a proposta, a gente não está tendo as mesmas respostas, o que está acontecendo? Faz a gente repensar, faz a gente reavaliar, porque é o que eu disse, a gente é o nosso instrumento, a gente é ser humano, a gente erra o tempo todo. E a gente precisa de uma coisa que nos faça dizer, isso aqui está caminhando, isso aqui está fazendo diferença na vida de alguém, isso aqui é legal. E aí, tentando me emendar com a história da pessoa mais velha, eu adoraria olhar com essa minúcia o IDOC para ver. Sabe por quê? A gente não imagina a pessoa com deficiência com 90 anos, porque eles estão mortos. Eles morreram nas instituições, morreram de impregnação medicamentosa. Os que nós temos hoje estão com 40, no máximo 60, são os mais velhos que a gente tem. Então, talvez seja uma nova proposta para um novo desvio de poder avaliar essas pessoas com mais idade, porque é uma realidade que não existia, né? Essas pessoas estavam... a maioria não tinha nem perspectiva, né? Não tinha, a maioria por impregnação medicamentosa, falando da pessoa com deficiência, né? Então, se hoje ele estaria com 90, a idade não tinha atendimento que fizesse esse movimento, né? Ir pra frente. Então, acho que gente, eu me empolgo porque eu sou apaixonada pela causa, tá? Eu só quero dar um exemplo. De uma prática que a gente fez lá no hospital, é só um exemplo, né, assim, e que deu muito certo. O que nós fizemos? Também um instrumento, domínios, scores, tudo direitinho. Para quê? Para uma triagem. Então, todos os pacientes que internavam no hospital, a equipe multiprofissional desenvolveu um instrumento de triagem na admissão do paciente, só para depois fazer a correlação, tá? Para identificar, através dos domínios, vamos dizer, as características, né, do paciente e as necessidades deles. E através disso a gente classificou o paciente em relação à necessidade, se ele precisava de um cuidado mínimo, intermediário ou intensivo. Então o que a gente fez para poder validar esse instrumento? O classificador expert ia lá, o paciente internava, fazia a sua avaliação, certo? Imediatamente, assim, um período de tempo muito pequeno, para que não houvesse nenhuma alteração de clínica, né, da parte clínica do paciente, o classificador habitual, qualquer um da equipe ia lá e aplicava o mesmo instrumento.
E aí nós avaliamos se existia diferença entre a classificação do expert e do habitual. Para quê? Para dizer o seguinte, esse instrumento ele é replicável. O objetivo no caso. Exatamente. Então, assim, esse instrumento ele é replicável. Qualquer um, desde que seja da categoria específica, certo? Então, assim, eu não preciso... Ai, é que foi tão legal, até me arrepiei. Assim, eu não preciso capacitar, só para falar, todas as pessoas que vão aplicar esse instrumento no Brasil, você está entendendo? Independente da região que ele estiver, para poder aplicar esse instrumento, por quê? Se ele for replicável, independente se é o expert ou não, ele é replicável por qualquer um que tenha a mínima condições, ou seja, base, certo? Conhecimento naquela área para poder aplicar um instrumento. Então, assim, eu só estou dizendo isso do ponto de vista daquilo que você falou, para você minimizar os vieses. Então, assim, eu, que sou fisioterapeuta, eu tenho que aplicar o instrumento e tem que dar estatisticamente, vamos dizer assim, né, falando, lá o P menor, significativamente igual ao que a Marina, que é fisioterapeuta também. Você está entendendo? Isso é muito importante, porque vocês não vão precisar ficar demandando de tempo, e tempo é dinheiro, e tempo é muita coisa, você entendeu? Para poder aplicar esse instrumento no Brasil inteiro. Você entendeu? Você pode ter facilitadores, polos, né? Sim, para poder ir lá na instituição, mostrar o instrumento, mas você não precisa, o que eu quero dizer assim, se você tiver, vamos dizer, estatisticamente, né, comprovado, que de fato é replicável, vamos dizer assim, a gente não precisa ter tudo isso daí. Outra coisa, pelo que eu entendi do instrumento, aquela hora eu tive que sair, mas ele me traz muito mais como um indicador de qualidade do projeto, do programa, né, do que de outra coisa. Por quê? Você está aplicando antes e depois o programa. Então, assim, as rotas, né, que você depois vai ter que ir ajustando, no meu ponto de vista, é mais assim, não está me trazendo muito resultado do antes e depois, independente das variáveis. Você entendeu? Ou não, de fato, né? Eu apliquei o instrumento, apliquei o programa, olha, ele melhorou, né? Exponencialmente, é um bom indicador. Ele está funcionando esse programa, eu não preciso mexer, né? Assim, fazer mudanças de rotas dentro do programa. Isso é uma percepção que eu tive, que é mais em relação a esse índice como um indicador de qualidade do programa, para dizer se ele teve ou não teve mais autonomia, né, do ponto de vista geral. Não sei se eu tô, não é? E não é? É uma percepção. E independente do, lógico, agora o público, aonde que está? Primeira pergunta que a gente tem que ver, aonde estão, né? As crianças que têm alta vulnerabilidade e as que têm deficiência, né, do ponto de vista global. Não é só intelectual, não é só, em geral, não é? É isso que tem que mapear isso, né? Tem que mapear. Eu vou te falar que não é fácil. O próprio IBGE de 2010... Não é? A gente já... Oi, será que é isso mesmo? A gente usa um índice internacional. Exato. A gente não tem um índice nacional. Um índice internacional. Inclusive, vai ter um novo IBGE agora, sim, né? Que agora no ano que vem, exato, que vai ser publicado os resultados de 2021, não é? E que eu acho que nós que estamos aqui que temos que de alguma forma auxiliá-los para que seja mais assertivo. Não é? Eles vão diminuir o número de perguntas, né? Vai ter que ter uma análise crítica de pessoas experts na área, né? Que entenda sobre aquilo para poder direcionar, né?
Mas enfim, é isso. Eu acho que até hoje os dados que a gente tem não são tão fidedignos. Então quando a gente fala 6,2 milhões de brasileiros com deficiência, sabe assim, é muito... É da Organização Mundial de Saúde. Do Ministério da Saúde, né, com a Pesquisa Nacional da Saúde, enfim. Eu acho que é muito mais. Mas assim, se a gente puder mapear, identificar, fazer um mapa de georreferenciamento mesmo, né, das regiões onde tem mais pessoas com vulnerabilidade, que não vai ser em Maringá, não vai ser em Londrina, em Minas, vai ser onde tem mais, onde estão essas pessoas que têm mais deficiência, aí vocês vão conseguir ter um N muito maior e ser mais assertivo. O instrumento é eficiente, você testa, se for eficiente você já tem um diagnóstico da cidade onde você fez o piloto e depois você tenta replicar isso. Por último, eu acho que a questão não é que qualquer fisioterapeuta teria condições, precisa ter um protocolo, porque o protocolo é que vai gerar objetividade. Então, assim, mesmo que a gente não saia, que vocês não saiam replicando o curso, precisa que seja uma videoaula, que seja uma orientação muito bem detalhada, muito bem descrita do procedimento. Uma vez que o procedimento está ok, de fato, as pessoas que atingiram aquele status formadas supostamente receberiam aquela informação. Poderia até fazer uma espécie de uma avaliação para testar esse entendimento, para certificar essa pessoa para poder fazer a aplicação. A ideia é essa, é por isso que a gente pensa nisso, né? Foram 11 anos, mais especificamente, que eu estava fazendo as contas. O primeiro ano não houve nada, né? E aí depois de 11 anos trabalhando, fazendo, chegamos à quinta versão já com protocolo. Existe todo um protocolo, que vocês viram só recortes, mas existe um calhamacinho pequeno, pequenininho, umas 25, 30 páginas, que tem todo o protocolo de avaliação, onde ele tem todo o procedimento. Né? Como fazer, o que significa cada... Então, que atenção que eu estou falando? Quantos tipos de atenção a gente tem? Que atenção que eu estou falando agora? Memória, o que é memória? Então, fizemos esse recorte com a conceitualização pela Classificação Internacional de Funcionalidade, que me diz que a atenção é isso, isso, isso e isso. Na escala de 1 a 12, qual que é o protocolo? Que pontuação que eu vou colocar? Então, existe um protocolo de avaliação para a gente sair da subjetividade e ir para a objetividade. Eu fiquei na dúvida, e aí a sua fala foi muito casada com aquilo que eu pensei, e a sua agora também. O que acontece? Eu acho que o instrumento de vocês é muito bom, tem percepções incríveis, coisas que até então não tinham em alguns instrumentos de indicadores, outros que a gente vem estudando. Acho excelente, parabéns por tudo que vocês desenvolveram. Contudo, a minha dúvida foi a seguinte: vocês têm propriedade, muita propriedade de tudo que vocês executam. Então, para mim, parece que facilita na hora da aplicação. Uma vez que eu tenho o controle, eu me identifico, eu tenho um relacionamento, eu faço parte desse processo, fica muito mais fácil. Essa já não é uma realidade, se você for ver, no âmbito das políticas públicas no Brasil. E aí é aonde eu quero chegar. Eu acho que talvez é a minha preocupação da aplicação, da replicação, é o que você falou. Se for, enfim, vocês desenvolveram, vão ter muito mais propriedade para falar do que eu. A replicação desse instrumento, se os resultados dele vão ser tão bons ou tão consistentes quantos. Não por conta do protocolo, mas por conta do envolvimento, entende? Sim, mas a ideia é essa. A gente hoje, se eu falar assim, a Kiene que vocês têm municipal... Com o projeto ou com o instrumento? Com o projeto. Com o projeto. Porque, pelo que eu entendo, assim, e aí vocês me corrijam se eu estiver errada. Não, para reflexão mesmo. A percepção, tudo que vocês mostraram, o instrumento, tudo está muito ligado com o envolvimento do agente que executa a política, entende? Sim. Mas e é aí, isso. A percepção dele, o modo como ele vai aplicar, os cuidados que ele vai ter, principalmente na questão psicossocial e esses outros fatores que vocês levantaram, que pra mim é uma das coisas mais incríveis assim que eu vi no instrumento de vocês. E aí eu não sei se a pessoa, por exemplo, tentando fazer uma análise com as nossas políticas, com aquilo que a gente executa, ele vai ter esse mesmo olhar, mesmo com os protocolos de explicação, com os conceitos, por conta do envolvimento.
Entendeu? Talvez algo pra gente pensar, até pra aplicação, entendeu? Pro piloto, como é que a gente pode... Ele seria pouco envolvido com o que ele executa, porque assim, ele é pouco envolvido com o que ele faz. Numa análise bem seca, tá, gente? Não é... E nem a maioria, mas essa é uma grande parte. Então, mas eu acho que é maravilhoso o que você está falando, porque a gente precisa mudar isso. A gente não criou um instrumento para os programas do Instituto Olga Costa. Não, mas eu acho que o que você traz é maravilhoso, porque assim, se o ser humano que está ali naquele projeto não estiver envolvido com aquele projeto, ele não pode estar fazendo aquele projeto. Eu concordo com você, concordo. A ideia é... Se o instrumento conta isso pra gente, a gente vai ter que reorganizar esse projeto. Então, esse eu acho que é a grande coisa. É onde eu volto a ter esperança e eu digo, acho que a gente vai conseguir. Porque assim, 1% da população mundial tem algum tipo de deficiência. É muita gente. E assim... minimamente elas estão, né? Ele disse, na sala dele ele tem 5 hipóteses e um laudo, né? Hoje eles são chamados assim, eles não têm mais nome. São 5 hipóteses e um laudado, tá? Nem nome se fala. Não dá mais. Então assim, o que eu faço com essas crianças com 5, 6 anos de idade? Eles são os adultos, daqui 20 anos eles estão lá. O que a gente vai fazer com essas pessoas, né? Então, se a gente tem algo que nos conta, que a gente pode arrumar agora, nossa, eu acho maravilhoso. De novo, desculpem, eu sou intensa. E aí, uma outra preocupação foi a questão, e aí eu pensei numa questão mais macro, que vocês falaram do tempo, né? São 3 horas para aplicação em 15 pessoas. E aí, como é que a gente faz, talvez, uma maneira, não sei, aí tentar pensar também na questão do protocolo de aplicação, para tentar aumentar essa quantidade de pessoas que você pode aplicar, entendeu? Só voltando na sua primeira observação, que eu acho que é super importante mesmo, assim, porque esse protocolo de formação das equipes inclui justamente a criação desse vínculo com a atividade, assim, né? Porque esses fatores, se a gente parar para pensar, nada mais são do que os objetivos do profissional, né? Que ele traçou para si mesmo ali, né? Então, às vezes, ele está desmotivado ou não tanto assim engajado, justamente porque ele não sabe o que ele tem que desenvolver ali. Mas uma vez que você chega para ele e fala, a gente tem isso aqui em branco, né? O que você quer desenvolver com esse seu trabalho aqui? Tudo bem, tem lá as diretrizes do projeto. Segundo tempo tem um objetivo, cada projeto de vocês tem. Agora ele, enquanto educador, o que ele se percebe promovendo, né? Que nem a Carol falou aqui ontem, o indicador da alegria, vamos medir a felicidade, é isso que eu estou promovendo? Tudo bem, vamos medir isso. Mas então assim, envolve essa participação, esse exercício de reflexão de o que eu estou fazendo aqui, né? Então... Posso só complementar um pouquinho? Eu acho que o processo de criação, esses anos todos em cima do instrumento, né, do PI-DOC, ele traz um pouco disso, né? Essa troca com as equipes, o levar e essa apropriação mesmo, de você entender por quê, né? O que você quer, o que nós buscamos, o que nós vamos objetivar, né? E aí depois ter esse feedback de tipo, estamos conseguindo ou não, ou precisamos ajustar essa rota, porque essa rota não está legal, né? Isso traz a motivação e essa identificação. Eu acho que o processo é um pouco ao contrário, é isso que o Lua está trazendo, né? O instrumento talvez possibilite a criação desse vínculo, essa apropriação do seu trabalho, é o que você faz, é a motivação. Ele tem várias saídas, várias. A gente começou de fato, assim, o que o Wolf falou ontem, a gente faz. Qual o resultado? Então eu preciso, quem faz gestão, avalia. Então ele foi criado, desenvolvido para os programas da Olga Costa, eu não vou mentir, foi. Só que a gente começou a perceber que ele poderia se encaixar em outras esferas. E o processo de validação dele é aplicar ele em outras esferas, que tem educação, saúde, tem vários. A ideia é fazer uma coisa muito grande em vários locais diferentes, em outras atividades, né, para que eu passe pelo processo de validação. E aí ele vai me dar uma outra rota. Outra questão é que o João estava falando, tá, vocês pensam em ensino idoso? Como que a gente faz, por exemplo, para avaliar? A gente tem a criança quando ela nasce e aqui a viagem, né? Ela tem todo o processo de desenvolvimento. A gente pegou fatores que ele acontece desde o nascimento até a viagem, né? O partiu. Então a memória ela tem, a criança tem atenção, tem a memória,
tem comunicação, o idoso também tem. Acontece que em algum momento aqui ele pode começar a perder, ele vai começar a perder, né? Então, ele é um instrumento que ele pode avaliar qualquer faixa etária, porque a gente está falando de fatores de desenvolvimento humano. A questão é encontrar um viés, por exemplo, o que eu preciso da primeira e segunda infância? Educação. O que eu preciso na parte do idoso? Qualidade de vida, redução de medicamentos. Então, assim, a gente foi encontrando viés. Ele não é um instrumento único e ele é mutável.